Hoje é terça-feira, 30 de setembro. O Jornal da Tropical começa agora. Boa noite. Servidores da Controladoria Geral da União em todo o país estão protestando contra o fim do órgão e a perda do status de ministério. A medida foi anunciada pelo governo federal ainda para essa semana. Aqui em Natal, os servidores ressaltaram que essas mudanças vão atrapalhar o trabalho da Controladoria no combate às irregularidades com recursos públicos. A luta aqui é para o governo retirar a Controladoria Geral da União do pacote de reforma ministerial que vai acabar com a autonomia do órgão de combate à corrupção no país, retirando o status de ministério e ainda distribuir as atribuições da CGU para a Casa Civil e Ministério da Justiça. A Controladoria Geral da União é um órgão técnico e as atribuições dela podem ser divididas entre ministérios políticos. Isso tira toda a credibilidade e autonomia da Controladoria, das ações de controle, auditoria, transparência, corregedoria da CGU. Nós vamos perder a nossa autonomia e ficar subordinado à vontade do que o governo quer, que a gente fiscalize ou não, apure ou não. Para se ter uma ideia da importância da controladoria aqui no nosso estado, só de 2010 a 2014 foram identificados pela CGU 283 milhões de reais de aplicações irregulares de recursos públicos federais em 118 municípios potiguares. Voltando um pouco mais no tempo, em 2007, para um caso bem conhecido pela população, foi a denúncia de superfaturamento na construção da ponte Newton Navarro, uma devolução de 17 milhões de reais ao erário. Houve uma ação da CGU que localizou um desvio de recursos. Essa ação da CGU virou um inquérito do Ministério Público que resultou na devolução de 17 milhões de reais em uma ponte. Imagina as ações da CGU nos 5.570 municípios do Brasil inteiro, dos 26 estados e Distrito Federal e mais em todos os ministérios do Poder Executivo Federal. Identifica sobrepreço, superfaturamento, identifica a utilização ilegal de recursos que não estão de acordo com os programas, por exemplo, o Bolsa Família, o Programa de Alimentação Escolar, Programa de Transporte. Todos esses programas são fiscalizados também pela CGU. Para impedir que as medidas provisórias sejam concretizadas, além dos protestos em todo o país, os servidores conseguiram um ofício de apoio com a assinatura de vários senadores. Pedindo, inclusive, apoio dos deputados, senadores, de todos os servidores, para que a CGU não seja incluída no pacote de reforma ministerial. Inclusive, já estou aqui com o ofício dos 88 senadores, pedindo à presidente que não mexa na Controladoria Geral da União, permaneça como está. A resolução para restringir o uso da barragem Armando Ribeiro Gonçalves foi definida hoje em Açu, durante uma reunião com a direção da Agência Nacional de Águas. O momento agora é de controlar a distribuição para fins de irrigação e priorizar o consumo humano. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves é o segundo maior reservatório de água construído pelo DENOX, com capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos. Ela está localizada no Rio Piranhas, entre as cidades de Açu e São Rafael. Com um prolongamento da estiagem em toda a região, esse manancial, que abastece várias cidades do interior do estado, também está ameaçado. Pelas condições do solo, a gente observa que essa barragem, há pouco tempo, as águas já tinham invadido essa área. E agora o que resta é só a seca. Os relatos são também de pescadores, de pessoas que vivem da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. A capacidade atual é de 24%. Nunca esse reservatório esteve tão seco. Pesca aqui há uns 15 anos, mas nunca a gente nem imaginou ver uma coisa tão seca assim, né? A tristeza para nós pescadores e para quem vem fora de um ponto turístico desse, acabou vivendo uma situação dessa, né? Com a redução na capacidade da barragem, muitas canoas de pescadores também foram abandonadas. O cenário de seca é complementado pela condição da mata ciliar, que mostra que por aqui, assim como em toda a região, chuva é algo raro. Mas uma resolução da Agência Nacional das Águas do Governo Federal pretende prolongar a vida da barragem de Açu.
A intenção da ANA, que é responsável pela outorga dos reservatórios em todo o país, é que a vazão seja reduzida de 6 para 4,5. Com isso, o uso da barragem será disciplinado, principalmente para fins de irrigação. Nós queremos utilizar com garantia as águas que estão reservadas na barragem. As perspectivas, infelizmente, para a próxima quadra chuvosa não são boas. A presença do El Niño sinaliza na direção de um ano de baixa pluviometria. Então, por segurança, vamos contar com algo que temos. O assunto foi debatido em Açu, em um encontro que contou com a presença do diretor da ANA, do secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Maírton França, do presidente do Instituto Gestor de Águas do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso, além de representantes dos setores produtivo e da sociedade civil. A resolução 316/2015 detalha sobre o uso da água para irrigação e aquicultura no Vale do Rio Açu e no entorno do açude. Na ocasião, também foi discutida a situação de armazenamento da água da barragem, o monitoramento das vazões do rio Piranhas-Açu e as condições para a operação do reservatório. A intenção é o trabalho do uso da água com racionalidade, priorizando o consumo humano. Hoje a barragem está com 24% de seu reservatório total, que é de 2,4 bilhões, está em torno de seus 500 bilhões de metros cúbicos de água, e a gente precisa realmente buscar a restrição para que não sequemos esse reservatório e tenhamos condições de utilizar as águas para todas as atividades. A barragem abastece vários municípios do estado, alguns que já enfrentam situação de colapso. O governo ele é parte desse grupo de usuários. Nós temos, por exemplo, a empresa que é a CAERN, que é a maior usuária de água das bacias hidrográficas do estado. E temos também um acordo de cooperação com a Agência Nacional de Águas, por meio do IGARNE, que é o Instituto de Gestão das Águas, que ajuda na parte da fiscalização, principalmente que essas regras estarão não sendo cumpridas. A alegação de que a restrição pode afetar a economia da região é vista com cautela pelo representante do Comitê Gestor da Sociedade Civil. Segundo ele, todos devem colaborar para minimizar os impactos da seca no estado. No caso dessa região, você tem outras possibilidades, você tem perfuração de poços que pode colaborar, né? Tem que ter uma ação pública, a presença do Estado, e tem que o setor empresarial deixar de ficar só reclamando e também investir na perfuração de poços, né? Porque aqui tem um potencial melhor do que na outra calha do rio, quer dizer, aqui é uma área que já tem um lençol freático mais abundante. A seguir, novas regras para empregados domésticos começam a valer a partir de amanhã. E ainda, a Secretaria de Planejamento diz que não há motivo para preocupação com retiradas do Fundo Previdenciário. 70% já foram usados. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora são 8h10.